Tudo bem, gente? Se inscreva no canal, aproveite, divulgue o A Bola Não Para, deixe seu like, manda mensagem. Para quem está chegando aqui por causa do futebol e não sabe, e quem está chegando agora aqui no canal também não sabe, sejam bem-vindos. Eu tenho feito no A Bola Não Para, não fala só de futebol, falamos de outros esportes, e eu tenho feito matérias sobre o ambiente da ginástica artística do Brasil. Ginástica artística da Rebeca Andrade, da Jade Barbosa, né? Da Flávia Saraiva, né? Da Lohane, todo mundo aí, antigos, né? Daniel Hipólito aí no BBB, o Diego Hipólito, entre outros personagens aí para você saber aí, que fizeram história na ginástica do Brasil, e aqueles que sonharam em fazer história e não puderam fazer, porque em virtude de técnicos e treinadoras que têm um comportamento totalmente reprovável com crianças, pré-adolescentes e adolescentes, gestores esportivos também coniventes e que também fazem a mesma coisa, nesse ambiente tóxico aí da ginástica, no sentido de crianças, pré-adolescentes e adolescentes que, se não conseguem na ginástica ou se seguem, depois têm sequelas físicas e psicológicas em virtude de treinamento, de conduta de treinadores, de alimentação, coisas que temos que reprovar, não só por causa do dia de hoje, que temos aí uma fiscalização maior, reprovar sempre atitudes ruins com crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Então muita gente aí teve a carreira abreviada, sonhos interrompidos por maus profissionais. E o A Bola Não Para está aqui para relatar e denunciar também os maus profissionais. Não vamos parar, vamos continuar fazendo, mesmo com podcast de ginástica e podcasts aí que estão espalhados falando de ginástica, passando pano. Não querendo falar de algo que faz mal às atletas. Faz muito mal às atletas. Osasco. Vamos falar da ginástica de Osasco. Eu ouvi a ex-atleta e ginasta, a Raquel Fernandes, ela citou muito do Cegin, do Oleg, que a agrediu, né? Citou como eram os treinamentos, mas citou de Osasco também. Citou sobre o técnico Cleiton Xavier. Assistam aí só esse trecho do que ela cita do Cleiton Xavier sobre Osasco. Acompanhem para vocês relembrarem, para a gente fazer aí essa interligação com o assunto ginástica de Osasco do passado e também do presente, porque o Cleiton Xavier está de volta. Ele está de volta na ginástica de Osasco. Não hoje, já voltou há um tempinho, mas ele voltou a Osasco, de onde já tinha saído, é uma segunda passagem dele. Vamos acompanhar o que a Raquel disse de forma exclusiva ao A Bola Não Para. A Raquel que viajou, representou aí a seleção brasileira, teve o seu destaque, mas acabou aí se decepcionando e tendo aí sequelas psicológicas, principalmente físicas também, mas a gente percebe, né, a Raquel tentando reconstruir sua vida pós-traumas da ginástica. Assistam aí esse relato sobre Osasco e sobre Cleiton Xavier. Em Osasco, eram treinos muito puxados. A gente fazia uma preparação física assim, que durava 3 horas. Só para o pessoal situar, onde que era em Osasco que você treinava? Eu treinava perto do Veloso, no ginásio Ayrton Senna da Silva, lá em Osasco. Comecei lá, e aí o nosso treinador, o Cleiton, ele foi para lá uns anos depois, foi contratado. Mas também tem muita coisa que eu não sei, né? Que eu era muito nova, que hoje em dia eu fico sabendo de coisas que eu não sabia, mas enfim. E ele foi treinar a gente lá, e aí que começou algumas coisas, esses excessos de treino. A gente não tinha horário para acabar treino, então ia até, 9 horas da noite. Isso depois de vir da escola, né? De ter uma vida ali normal. Essa preparação física que durava 3 horas, então assim, segunda, quarta e sexta era treino de perna. Era 3 horas fazendo um treinamento de perna para depois ir para os aparelhos e treinar mais 4 horas, entendeu? Todos os dias da semana, a gente corria no campo de futebol ainda. Ficava 1 a 2 horas correndo lá fora. Isso você criança? Criança, tinha 10 anos, 11. E assim, tinha menina que vomitava no treino, sabe? E assim, Raquel, até para a gente entender um pouquinho, ainda voltando a você está em Osasco, para a gente voltar de novo para o Cegin, mas não tinha pais, mães, principalmente as mães que acompanham muito, né, as crianças, né? Não tinham pais, mães, adultos vendo, não estranhando, assim, porque isso que passa na minha cabeça, porque eu sou pai também,
como eu disse, minha filha tem 10 anos. Então, se eu vejo uma cena dessa, eu ia ficar louco da vida. Cada um tem sua reação, eu sei disso. Mas eu acho que assim, a partir do momento que você vê o seu filho sendo maltratado, ou você vai querer saber por que aconteceu, ou você vai tirar do local. Como que era esse contato? Como era quando não tinha gente olhando que as coisas aconteciam? Como que funcionavam essas coisas? Você consegue lembrar em relação a Osasco, Raquel? Então, ali em Osasco, eu lembro que, por exemplo, depois de um tempo, eles começaram a fechar a arquibancada, porque dava para os pais ficarem nas arquibancadas, né? Pelo menos no nosso horário de treinamento do profissional ali, era fechado, não dava para entrar. E também existia uma grande ludibriação com os pais. A gente está aqui, o Cleiton, o treinador, no exemplo, né? Contratado para vir aqui formar essas ginastas, tal. Então, existia essa ludibriação de que a gente está fazendo um trabalho para elas serem grandes ginastas, então precisa disso mesmo. Nossos pais se disponibilizavam para levar a gente para treinar em outros ginásios, porque não tinha nada da prefeitura, assim, transporte, entendeu? A gente tinha que arcar com material de fisioterapia. Quando teve fisioterapia, porque foram muitos anos sem também, aí a gente tinha que levar forminha de gelo, gaze, entendeu? Coisas assim. E as conversas com os pais, as reuniões de pais eram bem assim, fazendo a cabeça mesmo, entendeu? Então, o treinamento mais sério, ele é assim, acontece isso, e tudo isso é para o crescimento do atleta, para atingir tal nível. Então, acho que tinha essa manipulação dos pais também. Mas aí você volta para Osasco, isso? Aí, no Paraná, eu tinha um salário. Tinha salário? Tinha um salário. Você lembra quanto? Eu não sei também. Eu acho que era 1.200, uma coisa assim. Foi a primeira vez que eu tive salário da minha vida, na ginástica. E eu já fazia ginástica há 7 anos, de alto rendimento, no campeonato nacional. Nunca tive salário. Aí, quando eu voltei para Osasco, teve esse acordo, que eu voltaria com o salário, mesmo salário. Nunca recebi esse salário. Voltei e foi nessa época que eu voltei que eu treinei no Centro Olímpico também. Centro Olímpico. Isso, que eu sempre fui de Osasco, só que por conta de horário, eu também não sei explicar isso. A gente treinava no Centro Olímpico. Então, assim, era uma época que eu, por exemplo, eu morava no Tabuão, estudava em Osasco, treinava no Centro Olímpico. Hoje tem metrô perto do Centro Olímpico, mas nessa época não tinha, eu acredito. Não, era uma viagem todo dia, sabe? E chegava em casa às 11h30, meia-noite, dormia em pé no banho, acordava às 4h30 para ir para a escola em Osasco. Então era essa vida, sabe? E não recebi nenhum salário. Isso que eu já era uma atleta que tinha experiência de seleção, já tinha competido fora, e tinha muitos resultados, assim, todos os títulos importantes de Osasco eu tô lá. Títulos importantes do Sejim também. Então, a valorização assim nunca existiu mesmo. E ainda teve que ter uma conversa para eu ter um salário, entendeu? Nunca foi oferecido esse salário e eu nunca recebi esse salário desse acordo. Caramba. E no Centro Olímpico, você chegou a ver alguma coisa também? Sim. Na época lá, a gente treinava com o Cleiton também. Treinava as meninas também do Santo André. São meninas que eu conheço assim, desde sempre também. E, na época, a gente estava todas treinando lá com ele. E, assim, por parte dele, bastante coisa, bastante agressão física. Chegou, porque com o Cleiton antes, a gente nunca passava por isso, mas depois que a gente começou a ir para os campings, para os treinamentos, aí ele começou a ter uma reação igual, uma atitude igual. Então, eu lembro de estar treinando em Osasco e a gente está fazendo um alongamento assim e eu estar dando risada, sabe assim. Aí ele me pegar assim, me jogou no chão, vai subir corda. Entendeu? Aí eu ia subir, enquanto isso as meninas na prancha, assim, me esperando, subir, entendeu? E, por exemplo, a gente ia fazer treinamento de trave. Ele botava a caixinha, chama plinto, né? Que é aquele monte de caixinha uma em cima da outra. Ele tirava a tampa, deixava só o plinto, que tem umas farpas, assim. Ele deixava essas caixas do lado da trave, embaixo, para a gente não cair. Só que, assim, a trave é um aparelho de 1,20 m, de 10 centímetros de largura. Então, o normal é você cair, entendeu? Então, ele fazia isso, ou ele botava o trampolim virado, ao contrário, embaixo da trave, jogava o tênis na gente, xingamento. E quando isso começou a acontecer em Osasco, como a gente nunca tinha passado por isso lá, a gente meio que fez um protesto ali. A gente falou para a coordenação, e aí, quando a gente foi começar o treino, estava ela, o nosso treinador e o secretário de esporte de Osasco lá.
Aí deu o que falar, né? Porque aí ele ficou meio que assim, proibido de dar treino pra gente, apesar de nunca ter saído do ginásio em nenhum momento. Então, o que aconteceu na prática? Ele foi, por conta dessas denúncias, não podia dar treino pra gente, mas aí, por exemplo, eu ia fazer uma preparação física. Aí eu ia subir para fazer um exercício que precisava da ajuda do treinador. Aí ele parava. Você é minha atleta? Você quer minha ajuda? Então sobe. Senão, não. Eu, com 11 anos, não, sou sim. Eu quero ajuda. Preciso fazer o exercício aqui do preparo, então vou fazer. Enfim, aí quando eu voltei para Osasco, que eu treinei no Centro Olímpico, a gente via assim diariamente. Eu via com a minha colega Letícia, assim, por exemplo, ela estava fazendo um exercício na trave que ela estava errando, ele jogava bola de peso de academia, sabe? Aquela medicine ball, aquela pesadona? Ele jogava na perna dela essas bolas, entendeu? E isso já no fim do treino, todo mundo já tinha acabado o treino, só a menina estava lá. Também, essa menina passou anos sem férias, ele não deixava ela ter férias. Isso todo mundo sem salário. Sem ganhar nada. E teve uma época também que a gente treinava, às vezes, de sábado, assim, lá no Santo André, que foi sugerido para mim ir morar com uma outra coordenadora também ali, coordenadora, treinadora, porque eu precisava perder peso. Então, passei umas 2 semanas na casa dela sem comer sal, sem comer tudo assim, porque eu precisava desinchar. Aí eu passei essa semana, assim, na casa dela, totalmente sem motivo, né? Enfim. Então, esse é o Cleiton, que era do Centro Olímpico. Hoje ele está onde, você sabe? Em Osasco. Está em Osasco? Continua trabalhando? Tá. Tem também outros históricos de agressão dele, em outro clube. Então, ou seja, é algo usual, é algo que não é... uma vez estava com a cabeça quente, que não justifica também, tá, gente? Mas eu estou ouvindo cada coisa para justificar o que eu estou ouvindo, que eu tento falar o que estão falando para mim, né? Então, assim, não é... hoje eu estava de mau humor, e não. Era algo frequente. Corrente. Comum. Normal na ginástica. Vocês viram aí o relato? Que coisa, hein? Que coisa. Eu entrei em contato. Aí, depois dessa matéria da Raquel, até para explicar, né, gente? Depois dessa matéria da Raquel, muitos, principalmente mais mães que pais, mas pais também entraram em contato comigo, falando da ginástica de Osasco de hoje, atual, porque o Cleiton Xavier está trabalhando na ginástica de Osasco atualmente. E eu recebi diversas reclamações, não só sobre o Cleiton Xavier, sobre a ginástica de Osasco. Aí eu entrei em contato e conversei com a Roseli. A Roseli que é exatamente responsável pela ginástica de Osasco. Né? A Roseli que eu conversei com ela desde o ano passado. Estávamos tentando fazer uma live. E a Roseli sabe disso, tem até as conversas via WhatsApp. A Roseli Lopes Pagan. Eu posso falar o nome completo para não... Roseli tem, né, algumas Roseli, né? Então é Roseli Lopes Pagan. Estamos tentando fazer uma live exatamente para poder ela poder falar sobre Osasco e Cleiton Xavier falar sobre as acusações feitas no passado e reclamações do presente. A live não aconteceu, isso não existiu, não teve. Mas a Roseli mandou respostas de todos os questionamentos que a Bola Não Para mandou a ela, mandou respostas. Cleiton Xavier, eu entrei em contato via WhatsApp, eu mandei bom dia, ele responde ao meu bom dia, depois quando eu me identifico como Fred Júnior, jornalista e tal, e ele já sabia da minha existência, ele não me respondeu mais. A Roseli, relato dela para mim, disse que conversou com o Cleiton para se defender, para poder falar, né, se manifestar, e ele preferiu não falar. Então, ou seja, a Bola Não Para deu chance para que Cleiton Xavier, técnico de Osasco, pudesse se pronunciar. E ele não se pronunciou, não respondeu mensagem minha via WhatsApp, e nem através da supervisora, da Roseli, responsável da ginástica de Osasco, ele quis falar. Mesmo que fosse só um vídeo, por exemplo, ele se defendendo. Ou mesmo que fosse uma live, ela junto com ele. Ele não quis, não respondeu, não falou mais nada. Então é importante, eu vou trazer aqui o que eu enviei para Osasco, para vocês entenderem, e o que veio de resposta.
Tá legal? Então vocês assistiram aí o vídeo. Aí, além do vídeo, eu coloquei sobre a primeira passagem de Cleiton Xavier em Osasco. Agressão a atletas, o que ela poderia falar. Chineladas. Sem paciência com crianças, pré-adolescentes. Xingamentos e grosserias. Mudanças de comportamentos. Se é verdade que na primeira passagem o grupo de pais pediu o afastamento dele dos treinamentos e para um grupo ele não era mais responsável pelos treinos, como disse a Raquel na entrevista. Isso foram as reclamações, além do vídeo, claro, o relato da Raquel. Eu enviei o vídeo por e-mail. Aí, eu trouxe as reclamações atuais que eu recebi no e-mail, abolanompara@terra.com.br, abolanompara@terra.com.br e também no meu Instagram. Muita gente entrou em contato comigo via Instagram também. Atualmente as reclamações. Sobre Cleiton Xavier. Não dá bom dia para os pais, chega lá, não cumprimenta ninguém, não é gentil, é reclamação. Não gosta de conversar com os pais quando abordado. Rispidez, gritos, e quando uma criança, alguém está treinando lá, um pré-adolescente, se machuca, fala que é frescura. E isso a gente já ouviu de outros treinadores falarem isso, que os ex-atletas reclamando que os treinadores falam, isso é frescura, e o garoto, a menina, o pré-adolescente está machucado. Outras reclamações atuais que eu recebi sobre a ginástica de Osasco. Eu vou ler aqui para ser de forma correta e democrática. Que todas as meninas aprendam o mesmo movimento, elemento, pois não é ensinado a mesma coisa para as meninas. Umas são mais privilegiadas que as outras. Que qualquer coisa que os pais precisam pagar seja apresentada nota fiscal dos produtos com os valores cobrados. Que sejam suspensos os testes para a integração de outras crianças no treinamento, uma vez que os professores já não dão conta das meninas que já estão, e incluírem outras acaba caindo a qualidade dos treinos. Que as professoras tenham mais sensibilidade com as crianças, pois muitas acabam tendo dor e as professoras tratam como frescuras, ou dizem que é apenas uma batidinha. Que os professores fiquem mais atentos, pois já tem incidentes com crianças, tipo queda de aparelhos, que poderiam ser evitados. Tá aqui. E algumas vezes os professores só viram depois do ocorrido, ou seja, percebem só depois que a criança cai do aparelho. Porque estavam em outro aparelho com outras crianças, ou seja, é muita criança para pouco profissional. Que exista no ginásio um plano de carreira, pois muitas vezes as meninas de 15 anos têm que sair do ginásio, uma vez que estão atrasadas para a idade. Pais pedem que tenham um plano de carreira para que uma menina de 15 anos não tenha que sair da ginástica, porque não faz o que deveria fazer. Valorizar mais quem está no ginásio, pois buscam sempre talentos de fora e esquecem de valorizar o talento das ginastas que estão dentro do ginásio. Isso é uma reclamação que está vindo aí de pais e mães que eu mandei para Osasco. Que com a verba disponibilizada pela prefeitura, busquem pessoal especializado para treinar as meninas. Uma coisa que eu já falo aqui, já tenho falado. Me alertaram, conversando com o pessoal da ginástica, está faltando aí mão de obra aí para técnicos, treinadores. Por isso que às vezes tem clube que finge que não viu nada, porque tá faltando profissional no mercado. Não justifica, né? Porque não pode ficar com gente que faz coisa errada, né? Que o ginásio tem o objetivo de levar as meninas em campeonatos importantes, como estaduais, nacionais, sul-americanos e seleção, para motivar a criança, para ela melhorar, que ela pode ter condição de estar num campeonato, né, importante. Que seja apresentado aos pais com frequência relatório de desenvolvimento de cada criança, com suas dificuldades e empenho. Que no começo de cada ano seja apresentado o calendário de competição em que o ginásio vai participar. Que de fato seja cumprido. E que as crianças sejam preparadas para irem com séries mais altas, né? Que são os exercícios mais... a evolução, né, a cada exercício. Que o coordenador faça reuniões frequentes com os pais apontando os desenvolvimentos de cada criança, bem como apresentar relatórios por escrito. Que os colãs para os anos seguintes seja programado em junho do ano anterior, permitindo assim tempo hábil para pagamento e que os pais possam participar da escolha da arte, do tecido. Que todas as meninas tenham oportunidades de crescimento dentro da modalidade. Que as crianças sejam tratadas de forma igualitária, com o mesmo carinho e preocupação. Que as informações de outras crianças sejam preservadas, ou seja, se o pai for conversar com a coordenação sobre o seu filho, que seja apenas passadas informações sobre essa criança, não mencionando ou comparando demais colegas. Isso não se deve fazer, né? Se isso acontece, está errado. Que as informações relacionadas ao público em geral sejam passadas a todos, pois hoje alguns têm informações privilegiadas
e outros ficam sabendo pela coletividade. Que todas as meninas tenham chance de se tornarem ginastas adultas, né? Sigam aí a carreira. Muitas reclamações que recebi que todas as ginastas têm direito de ter a mesma atenção que a Beatriz Benedetti, recebe do Cleiton Xavier, que é quase o personal dela. Que o desenvolvimento de cada menina seja apresentado à Secretaria de Esportes para ficar registrado na pasta da Secretaria Municipal. Essas foram as reclamações que eu recebi de pais e mães, eu passei todas. Você pode não concordar com a reclamação, não acho bobeira, não acho. Cada um sabe o que vale. E eu passei todas as reclamações, tá? Que é o certo, é o correto. Eu passei tudo para a Roseli poder responder. E a Roseli me respondeu por escrito. Ela não fez entrevista. A convidei, a Roseli sabe disso, eu a convidei para uma entrevista. Mas a entrevista não aconteceu, veio por escrito e continuou mais uma vez o microfone da Bola Não Para aberto, caso a Roseli queira se manifestar, tá? Não tem nenhum problema, a gente está aberto para falar com todo mundo, não tem nenhum problema não, a gente fala com todo mundo. Deixa eu só aproveitar, já mostrar aqui a resposta da Roseli, que foi enviada para mim, e eu tinha combinado a ela que iria colocar esta parte e a resposta também sobre tudo isso. Vamos lá, a resposta da Roseli, responsável aí pela ginásio de Osasco. Osasco, 28 de fevereiro de 2025. Bom dia, Fred. Sobre as perguntas que você me enviou referente ao funcionário da Prefeitura do município de Osasco, Cleiton Xavier, que está lotado no ginásio de ginástica artística Ayrton Senna da Silva, segue abaixo as respostas. Referente aos itens citados, agressões a atletas, chineladas, sem paciência, xingamentos, grosserias, mudanças de comportamento, pedido de pais para afastamento dele. Não tenho nada a comentar, uma vez que assumi a coordenação do ginásio em 2018. Até a presente data, nunca presenciei nem tive ciência de tais fatos. Aí ficou a pergunta, então ela nunca presenciou e nem teve ciência, ou seja, algo que eu pesquisei e existiu dele ser tirado de uma turma, em que uma ex-atleta, a Raquel, que ganhou muito por Osasco também, afirmou o que aconteceu. Eu acredito que ela, no mínimo, deveria saber. Mas ela disse que não. Então, é a palavra dela que ela não sabe, não sabia desses fatos relatados. Sobre as reclamações atuais, não dá bom dia para os pais. O horário de entrada do funcionário é às 7 da manhã. O meu horário é às 9. Portanto, não posso afirmar que ele não dá bom dia para os pais. Porém, ao término do seu expediente, ele não deixa de passar em todas as salas e dar boa tarde antes de ir embora. Então, ela garante boa tarde, mas não garante bom dia. Vamos lá. Não gosta de conversar com os pais quando abordado. Sempre que algum pai me procura para falar com o técnico, eu explico que ele está dando treino e não pode parar para atender. Porém, aviso que o treino termina às 11h30. Se puder esperar ou voltar, ele estará à disposição. Lembrando que temos que respeitar o horário de funcionamento do funcionário, que tem a saída às 13 horas. Mas, Roseli, você podia marcar um dia se tem muitas reclamações, né? Porque fica 11h30, daí ele com certeza vai guardar suas coisas, tal, saída. Uma vez ou outra, não. Eu acho que o funcionário tem que dar satisfação aos pais também, né? Minha opinião. Tá. Rispidez. Nunca presenciei, portanto não posso falar sobre o que eu nunca vi. Gritos. Desde 2018, estou nesse ginásio e para ouvir a voz do Cleiton, tenho que pedir para ele falar mais alto. Portanto, nunca presenciei nenhum grito Portanto, nunca presenciei nenhum grito dele dentro do ginásio em seu horário de trabalho. Quando se machuca, diz que é frescura. Não posso falar porque nunca presenciei, principalmente considerando que nunca, nenhuma mãe, desde 2018, veio falar comigo sobre esses assuntos. Caso tivessem vindo, eu já teria resolvido se tivesse ocorrido. Lembrando que eu sou administrativa, me formei em gestão pública, não sou técnica, não tenho faculdade de educação física. Aí continua. Todos os técnicos que dão treinos no ginásio são capacitados para saber que tipo de treino dar a cada ginasta. O fato deles não aprenderem o mesmo elemento, como é citado, não é da minha alçada. Esse assunto deve ser esclarecido com o técnico da turma, pois não tenho só o Cleiton, tenho 3 técnicos que dão aulas para o alto rendimento. E tal deverá explicar para os pais por que a ginasta não aprende o mesmo elemento que a outra, se isso realmente estiver ocorrendo no ginásio, claro. Referente à nota fiscal, pelo que me foi informado,
O último colã a ser adquirido, que foi confeccionado por uma pessoa física de maneira artesanal, que não possui a nota fiscal, me comprometo que quando formos fazer alguma compra, estaremos passando a nota fiscal para os pais. Aí uma coisa importante, né, Roseli? Tem que ter nota fiscal, né? Se os pais estão pagando, comprando qualquer coisa, tem que ter nota fiscal. Não é maneira artesanal. Então que a pessoa faça uma nota, né? Porque, né, tem que ter aliás, tem que ter um ME, né? Pelo menos né? Você abrir uma empresa, tem que emitir nota. Não tem, você não pode comprar uma coisa sem nota. Ainda mais uma prefeitura, né, que tem que prestar esclarecimentos ao povo, ao munícipe. Mas tudo bem. Sobre suspender os testes de integração de outras crianças no treinamento, sempre estaremos fazendo isso. Busca de novos talentos, primeiro para dar novas oportunidades, segundo, para termos novos integrantes do grupo de treinamento. Quando os professores não darem conta de treinos, as que já têm, de treinar as que já têm, não concordo e não aceito. E torno a dizer, sempre estarei aberto para novos talentos a fim de integrar nossa equipe. Sobre os acidentes, dependendo dos professores estarem atentos, acidentes acontecem. Os poucos acidentes que aconteceram neste ginásio não foi falta de atenção dos professores. Acidentes acontecem em qualquer modalidade, e aqui não seria diferente. Nunca desde 2018, quem faz 15 anos tem que sair do ginásio. Somos um ginásio mantido pela prefeitura do município, e é todo munícipe, desde que tenha vaga, pode utilizar. Essa informação é totalmente contrária do nosso trabalho aqui, o que reforça a maldade em algumas informações. Roseli, você já está falando que é maldade. Tem que tomar cuidado, né, Roseli? Os pais não iam escrever coisa também que não vão reclamar por reclamar. Mas tudo bem, vamos lá. Dizer que não valorizamos as ginastas é mais uma informação contrária, como citada acima. Sobre buscar novos talentos, eu, como diretora, sempre vou sugerir, inclusive, que se busque conforme citei acima. Sobre buscar pessoal capacitado com verba disponibilizada pela prefeitura, informo que nossos técnicos são funcionários efetivos e atuam neste ginásio há mais de 20 anos. Então, tá, vou terminar o parágrafo. Talvez os pais não saibam que eles são funcionários efetivos. Se me procurassem, eu explicaria com certeza. Então, Roseli, se são há mais de 20 anos, você não sabe nada do Cleiton Xavier de verdade, Roseli? De verdade. Há mais de 20 anos. Você cita aqui. Você nunca soube nada do Cleiton, nem um comentário. Nada, nem que... eu ouvi dizer, você nunca ouviu nada. Você cita como uma característica de estar em bastante tempo. Ele que foi e voltou, né? Para Osasco. Sobre os campeonatos. Sempre levamos as ginastas que estão aptas para participar de campeonatos municipais, estaduais e nacionais, sul-americanos e seleção. No momento não temos ginastas aptas a participar, conforme informação dos técnicos e conforme levantamento de resultados em campeonatos que eu mesmo faço. Sobre relatório de desenvolvimento das ginastas, optamos por fazer reuniões com os pais, para cada um tirar suas dúvidas e obterem esclarecimentos. Quanto à apresentação de calendário de competições que as ginastas irão disputar, avisamos os grupos de aulas que temos, e sobre as crianças serem preparadas para irem com séries mais altas, isso é feito pelos técnicos. Sobre os colãs, quando formos comprar um novo, quem vai decidir modelo e tecido continuarão sendo os técnicos, que estão aptos a tal compra, dentro das regras a serem cumpridas. Mas tem que ser, né, a próxima com nota, tudo certinho, que é importante isso, hein? Sobre todas as meninas terem oportunidades de crescimento dentro da modalidade, quem é dessa modalidade sabe que a criança tem que ter aptidão para isso, não dependendo somente do técnico dela. Sobre tratar todos de forma igualitária, não posso responder tecnicamente. Mas, Roseli, você sendo coordenadora da modalidade, você deveria responder. Não precisa ser tecnicamente. Mas são tratados de forma igualitária? As crianças, as meninas, os adolescentes, as crianças são tratadas de forma igualitária? Você, como coordenador, não precisa ser uma técnica para saber se o tratamento é igual, né? Porque senão, Roseli, e aí você tem todo o direito depois me mandar a réplica, não tem nenhum problema. Senão é fácil, só o que você vai responder e não vai contra o corpo técnico. Aí você tira o corpo, isso não é um problema técnico, não é um problema comigo, não. Tratamento não precisa ser técnico para saber. Todo mundo sabe se a pessoa é bem tratada ou maltratada, se é tratada da forma igual ou não é. Todo mundo sabe. Sobre falar de uma ginasta para alguém que não seja o responsável, creio que a ética deve ser mantida e assim
instruo todos os meus funcionários. Tomara isso não aconteça mais, então. Sobre informações relacionadas ao público, quem faz sou eu, e todos recebem. Se você quis dizer informações passadas à equipe de treinamento, cada técnico passa seu grupo de aulas. Que todas as meninas tenham chance de se tornar ginastas. Repetindo a informação acima, cada ser humano tem aptidão para uma modalidade. Nosso trabalho é formar ginastas, porém, nem todas serão ginastas. E isso é verdade, não tem nada a discutir. Sobre a ginasta Beatriz Benedetti, ou Benedetti, desculpa se eu estou errando o sobrenome e a pronúncia, nossa campeã sul-americana, vem treinando normalmente junto da turma do seu técnico. Porém, ela não vai embora junto com todas as 11 da manhã. Continua treinando, aí sim, sozinha. O desenvolvimento de cada menina é apresentado à Secretaria de Esporte quando é iniciado o processo do Bolsa Atleta. Sem mais, me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Roseli Lopes Pagan, coordenadora administrativa da ginástica artística. Tá aí a resposta de Osasco. Eu estou fazendo algumas réplicas, algumas respostas da Roseli. Ela tem todo o direito de querer retornar e falar. E Cleiton Xavier, de novo. Está aberto aí o microfone do A Bola Não Para você poder responder. E para você de Osasco, que está acompanhando e discorda do que disse a Roseli, você também pode mandar mensagem para mim para a gente poder falar e continuar o assunto. Não tem nenhum problema. Se você discorda, se tem uma nova informação, se algum ginasta quer falar sobre algum técnico, algum comportamento de treinador, não precisa ser só do Cleiton Xavier, se tiver algum outro que não está de acordo aí com o que se espera de um treinador, de um formador de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, né? É importante, né? E até porque eu já ouvi algumas coisas assim, agora mudou o comportamento, está melhor, tal, mas não se apaga o que fez no passado, hein? Você melhorar como pessoa, ótimo, parabéns. Mas não apaga o que você fez no passado. Não é porque você ou parou de fazer, ou não faz mais, ou tem medo porque hoje existe aí uma vigia e uma vigília também do que está sendo feito. Não adianta, você fez lá atrás, você não reconhece, não pede desculpas, não fala que errou, né? E agora justifica mas agora está diferente, não posso falar. Não adianta nada. Sua mudança de comportamento não apaga o que você fez ou deixou de fazer. Isso é importante. Deixar a gente bem claro aqui. Então é isso, gente. Sobre a ginástica de Osasco, tá aí para você. Temos mais novidades, outros casos, entrevistas e vamos continuar tentando melhorar o ambiente da ginástica. Eu conto muito que você espalhe esse vídeo. Vamos tentar melhorar esse ambiente e quem for um mau profissional, gestor ou técnico, treinadora, vocês sabem aí, eu estou trazendo vários nomes aí sendo citados de forma até recorrente. E seguem trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido, né? Mas aí quando a bola não para, fala, dá uma entrevista aqui pra mim, fala comigo aqui, não falam. Por que não falam? Eles não são obrigados a falar, deixa bem claro isso. Mas se você é acusado, por exemplo, Fred, sou acusado de uma coisa que eu não fiz, que eu nunca fiz, que eu não cometi, que é uma injustiça, eu vou me defender. Eu vou falar. Agora, se você tem a chance de falar e você não fala, você não é obrigado, repito, mas você não fala, desculpa, mas aquele ditado, quem cala consente, pra mim vale muito em alguns momentos. E esse da ginástica bastante, porque não pensem que é só relatos de entrevistas, gente. Eu tenho conversado com muita gente. Tem gente que não quer aparecer, tem gente que tem medo, tem gente que trava, chora, não consegue fazer. Tive isso já com ex-atletas, que não conseguem, infelizmente, devido ao trauma que a ginástica trouxe a ela. Não a ginástica, né? As pessoas, né? Trouxem ela. Então é isso. Conto com a sua audiência. Vamos espalhar isso aí que é importante, porque tem gente importante aí do esporte acompanhando nosso trabalho. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Mais uma vez, estou à disposição da ginástica de Osasco. Se quiser falar mais alguma coisa, pais, mães, ginastas, ex-ginastas, estou à disposição sempre aqui no A Bola Não Para. Obrigado. Valeu. Um abraço a todos.